Bom, pessoal, vamos começar a nossa aula por monômios. Dentro do conteúdo de polinômios, a gente começa pelos monômios, aonde o nome monômio vem de mono, que indica ter apenas um termo. Então vamos lá. O que são monômios? São expressões algébricas que têm um número, que é o coeficiente, e uma parte, que é a letra, que a gente chama de parte literal. No monômio, a gente tem a junção de número com letra. Por isso a gente chama de termo algébrico, porque a gente tem número e letra ao mesmo tempo. Aqui eu tenho um exemplo, 9x²y. Como é que eu posso separar isso aqui? O 9 é o meu número, a gente chama de coeficiente. E x² são minhas letras, que a gente chama de parte literal. E aí, note que eu tenho monômios e não monômios. Como é que a gente pode diferenciar isso daqui? Os monômios, pessoal, elas sempre vêm coladinhas, os números e as letras. Aqui, ó, menos 4x, a gente tem menos 4 vezes x, porque entre um número e uma letra, a gente tem um pontinho de multiplicação. A, B, C. Por que eles estão juntos? Porque entre eles existe um pontinho de multiplicação. A vezes B vezes C. E x², y², z elevado à quinta potência. Da mesma forma, indica que a gente tem um pontinho de multiplicação. Por isso, esses termos eles são juntos. Então, ele representa apenas um termo. Se ele tem um termo, ele é monômio. Aqui eu coloquei não monômios. Eu tenho x² mais y². Preste bem atenção. A gente não tem um pontinho de multiplicação. A gente tem um sinal de mais. Então, x² e y² são termos independentes. x² é um, y² é outro. Então ele deixa de ser um monômio e passa a ser um binômio. Binômio, o bi indica 2. Então significa que eu tenho dois termos. No daqui de baixo, a gente tem 4a mais 4b mais 4c. Aqui vocês vão observar também que eles são separados por um sinal de soma, de adição. Como eles são separados, eles são termos independentes. Então, a gente tem 1, 2, 3 termos independentes. Quando isso acontece, eu tenho um trinômio. Trinômio, a gente começa por tri. Tri indica 3. Então, 1, 2, 3 termos. E após o trinômio, nós temos o próprio polinômio. Poli indica 4 ou mais termos. Então, a gente tem o monômio, binômio, trinômio e polinômio. Neste caso, a gente está estudando especificamente os monômios. Então, aqui eu consigo mostrar para vocês a diferença de quando são monômios. Se eles não forem monômios, eles podem ser binômios, trinômios ou polinômios. Se liga, monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes? São aqueles monômios que possuem a mesma letra, né? Eu tenho aqui um exemplo, 4a e menos 8a. Lembre-se que esses números que vêm na frente, eles não têm significado nenhum para isso. O que importa para mim são as letras. E observem que as letras elas são exatamente iguais. Se vamos supor que esse 8a fosse 8a elevado ao quadrado, eu não poderia dizer que esses nomes seriam semelhantes. Porque as letras são iguais, mas os expoentes seriam diferentes. Para eles serem exatamente iguais, eles têm que ter do jeitinho como está, o A aqui e o A aqui. Olha o outro exemplo, 6x² y e 8x² y. Observem a parte literal, x² y, x² y. Eles são exatamente iguais. Então, toda vez que você for fazer a operação e você observar que as letras elas são exatamente iguais, você pode fazer esse cálculo de soma e de subtração. E eu coloquei aqui uma atenção, que são os monômios opostos. O que é um oposto? É a mesma coisa que simetria. É quando você tem valores iguais, porém os sinais eles são diferentes. Isso ocorre porque nos números inteiros, todas as vezes que a gente vai fazer operações com mais e com menos, a gente sempre diminui esses valores. Então, se eu for diminuir aqui 4 menos 4, eu vou ter 0. Como 0, qualquer número ou qualquer letra multiplicado por 0 é 0, então eu posso dizer que 4a e menos 4a são números simétricos ou números opostos. Bom, pessoal,
Dando continuidade ao tema monômios, agora a gente vai utilizar monômios dentro das figuras geométricas. Eu tenho um exemplo aqui de um quadrado e de um triângulo. No meu quadrado, ele está dizendo o seguinte, que o lado do meu quadrado ele vale x. A gente sabe o quê? Que um quadrado possui 4 lados iguais. E o que eu consigo entender disso daqui? Eu consigo entender que esse pedaço também vale x, esse vale x e esse também vale x. Para isso, para que eu consiga calcular, eu vou utilizar um artifício chamado de perímetro. E o que é um perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Isso significa que eu vou fazer a soma de todos os lados do meu quadrado. Então eu vou ter perímetro é igual. Se eu for somar, eu vou ter x 4 vezes. 1, mais 2, mais 3, mais 4. Então o perímetro vai ser 1 mais 1 mais 1 mais 1, a gente vai ter 4x. Ou seja, eu tenho 4 lados representados por x. Então esse 4x é justamente o meu monômio, que é a união de um número com uma letra. Então, perímetro é igual a 4x. Aqui eu tenho agora um triângulo. Eu quero achar também qual é o perímetro desse triângulo. Se aqui é A, aqui também vai ser A e aqui também vai ser A, porque esse triângulo ele é equilátero, indica que os 3 lados são iguais. Então eu vou ter perímetro é igual, eu vou somar A mais A mais A. Então, o perímetro da minha figura, eu tenho A 3 vezes. Então, eu vou ter 3A, que é também a união de um número com uma letra. Então, a representação de um perímetro, nós já sabemos que é a soma de todos os lados. Então, o perímetro do meu quadrado, aonde a minha letra aqui representada é x, vai ser de 4x. E o perímetro do meu triângulo, ela é representada por A, eu vou achar como 3A. Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, toda vez que eu vou representar uma figura e eu vou utilizar uma letra, fica sempre lembrando que a representação dessa letra, ela pode ser qualquer letra do alfabeto, desde que ela seja minúscula. E agora vamos exercitar monômios. As questões que eu vou fazer com vocês, eu vou explicar agora passo a passo todo o conteúdo relacionado a monômios. Ele diz assim, qual das seguintes expressões é um monômio? Eu tenho aqui essas 5 alternativas. Voltando, toda vez que eu tenho um monômio, indica que eu tenho apenas um termo, porque eles são classificados em monômio, binômio, trinômio e polinômio. Vocês conseguem detectar através do início de cada palavra que você tem. Monômio vem de mono, mono indica um termo. Binômio vem de bi, que indica 2 termos. Trinômio indicam 3 termos. E polinômio indicam 4 ou mais termos. Então eu tenho aqui um monômio aonde eu tenho apenas um termo. Então o que eu vou fazer? Eu vou analisar as minhas alternativas e vou buscar daqui qual dessas alternativas possui apenas um termo. A letra A eu tenho 3x mais 5. Esse termo ele é separado com o sinal de mais. Indica que o 3x é um termo independente, assim como o 5 também é um termo independente. Então eu não posso dizer que ele é um monômio. Como eles são termos independentes, são 2 termos, então a gente chama ele de binômio. O termo B, esse daí eu tenho 2y ao cubo, ele indica ser um monômio. Por quê? Eu tenho apenas um termo e ele é composto por um número e por uma letra. A letra C, eu também tenho termos independentes, ele é separado pelo sinal de menos. Então eu tenho 2 termos que indicam também binômio. Aqui na letra D, eu já tenho o A como termo independente, o 2B como termo independente e o C também como termo independente. Então, eu tenho 3 termos independentes, então ele passa a ser trinômio, 3 termos. E a letra E, eu tenho menos 8x, mais 4y, mais 3e, mais 10w. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 termos independentes. Então, a gente chama de polinômio, porque o polinômio ele possui 4 ou mais termos. Então, a resposta da minha primeira questão é letra B. Lembrando que cada questão que for feita aqui, você pode pausar, tentar fazer
e depois você observar a correção para ver se a sua questão está certa ou errada. Vamos para a próxima questão. Vamos agora para a segunda questão relacionada a monômios. Ele diz o seguinte: simplifique 2x ao cubo vezes 4x ao quadrado e responda qual é o grau do monômio encontrado após calcular este produto. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar 2x ao cubo e vamos multiplicar por 4x ao quadrado. Esse é meu primeiro passo. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer por parte. Primeiro sinal, depois número, depois letra. Como não tem sinal aqui na frente, automaticamente ele já é positivo. Então a gente já sabe que ele é mais. Agora a gente vai para a parte do número. A gente vai multiplicar 2 pelo 4. 2 vezes 4, 8. E nas letras a gente vai repetir a letra e como potência diz as potências que as bases são iguais na multiplicação, a gente soma os expoentes. Então 3 mais 2, 5. Então eu achei mais 8x à quinta. Isso aqui é um monômio porque só possui um termo. Mas ele pede para que a gente calcule o grau do monômio. O grau do monômio é representado sempre pelo expoente da minha letra. Nesse caso aqui, eu tenho como expoente da minha letra o número 5. Então, automaticamente, ele é letra C, 5.